Se o Brasil tem rios gigantes, aquíferos imensos e chuvas intensas em várias regiões, por que ainda falta água? Essa pergunta parece simples, mas a resposta revela uma contradição enorme. Em um mesmo país, há cidades que convivem com enchentes e outras que entram em colapso por seca. Então, a questão nunca foi apenas ter água. A questão é outra. É fazer essa água chegar, com segurança, estabilidade e justiça, até quem precisa dela. E quando você olha de perto, percebe que o problema brasileiro não é a ausência de água. É o modo como ela é gerida. Esse é o ponto central de toda a história. Durante muito tempo, muita gente acreditou que a falta de água no Brasil era resultado apenas da natureza. Como se bastasse chover mais, ou esperar um novo reservatório, para tudo se resolver. Mas a realidade é bem diferente. Na maioria dos casos, a água existe. O que falha é o sistema. E quando o sistema falha, a abundância vira ilusão. A água foi captada, tratada, paga, mas ainda assim não chega onde deveria. Parece um paradoxo. E é mesmo. Uma das maiores causas dessa crise está nas redes de distribuição. O Brasil ainda depende, em grande parte, de estruturas antigas, construídas há décadas, quando as cidades eram menores e o consumo era outro. Só que o país mudou. A população cresceu, o ritmo urbano acelerou e a infraestrutura ficou para trás. Hoje, essas redes estão sobrecarregadas. Vazamentos subterrâneos, tubulações antigas e conexões irregulares criam um desaparecimento silencioso da água. Não é um problema visível no dia a dia de todo mundo, mas o impacto é gigantesco. Milhões de litros se perdem diariamente antes mesmo de alcançar as casas. E o mais alarmante é que isso não acontece em pequena escala. Em algumas regiões, quase 40% da água tratada simplesmente não chega ao consumidor. Pense no tamanho desse desperdício. É água que já foi retirada de uma fonte, passou por tratamento, consumiu investimento público, esforço técnico e energia. Mesmo assim, some no caminho. Isso significa que muitas vezes o país não está apenas lidando com escassez, está lidando com ineficiência estrutural. E enquanto essa perda continuar alta, qualquer solução parecerá menor do que o problema real. Mas ainda existe outra camada dessa crise. Porque não basta olhar para os vazamentos, é preciso olhar para as cidades. O Brasil cresceu rápido demais. Bairros surgiram, periferias avançaram. Regiões inteiras foram ocupadas sem planejamento adequado de infraestrutura hídrica. Em outras palavras, há áreas urbanas que jamais foram projetadas para atender a demanda que tem hoje. O resultado aparece em tudo: pressão baixa nas torneiras, interrupções no abastecimento, necessidade de rodízio e dependência de caminhões-pipa. Quando a cidade cresce sem planejamento, a água deixa de ser apenas um recurso. Ela vira um teste diário de sobrevivência. E aqui a crise fica ainda mais complexa, porque a água não serve só para as casas. No Brasil, ela também sustenta a agricultura, a pecuária, a indústria e a energia. E isso não é um detalhe, é a base de uma parte enorme da economia. O problema é que, em períodos de seca, todos precisam da mesma água ao mesmo tempo. Quem vem primeiro? A cidade? A produção de alimentos? A geração de energia? Essas decisões nunca são simples. Elas acontecem sob pressão, com pouco espaço para erro, e às vezes revelam um sistema que precisa escolher entre demandas igualmente importantes. É por isso que a crise da água no Brasil não pode ser reduzida a uma explicação única. Não é só seca, não é só crescimento urbano, não é só desperdício. É a soma de tudo isso ao mesmo tempo. E quando essas pressões se encontram, o sistema inteiro fica instável. Uma região sofre com interrupções, outra lida com rodízio, outra ainda depende de soluções emergenciais. O país, na prática,
vive várias realidades hídricas diferentes ao mesmo tempo. E isso dificulta qualquer resposta simples ou universal. Diante desse cenário, a pergunta inevitável é: existe saída? Existe solução real? A boa notícia é que sim, o Brasil começou a mudar em algumas frentes. Uma das mais importantes é o combate às perdas. Sensores inteligentes e sistemas digitais vêm sendo usados para detectar vazamentos com mais rapidez. O que antes podia levar meses ou até anos para ser descoberto, agora pode aparecer quase em tempo real. Isso não resolve tudo, mas reduz desperdício e devolve eficiência ao sistema. E num país que perde tanta água no caminho, eficiência não é luxo, é necessidade básica. Outra frente importante é o reuso da água. Em vez de tratar a água usada como algo simplesmente descartável, algumas soluções já permitem que ela volte a cumprir função em atividades como limpeza urbana, indústrias e até irrigação. Isso diminui a pressão sobre fontes potáveis e ajuda a ampliar a capacidade do sistema. É uma mudança importante, porque mostra que a água não precisa ser tratada como recurso de uso único. Mas, de novo, isso ajuda, não encerra o problema. A transformação é real, mas ainda parcial. Também existe a integração de sistemas hídricos, conectando regiões diferentes para equilibrar oferta e demanda. Essa ideia é fundamental porque reconhece algo óbvio: a água não está distribuída de forma uniforme, e a gestão também não pode ser. Além disso, em casos mais extremos, a dessalinização começa a ganhar espaço, transformando água do mar em água potável. É uma solução poderosa, mas limitada. Custa caro, exige estrutura e não pode ser vista como resposta mágica para todo o país. Ela é mais uma peça do quebra-cabeça, não a imagem inteira. E aqui está o ponto mais importante de todos. Nenhuma dessas soluções, sozinha, resolve a crise. Nem sensores, nem reuso, nem integração, nem dessalinização. O que existe hoje é uma transição lenta e desigual. Algumas cidades já reduziram perdas e melhoraram o abastecimento. Outras ainda enfrentam crises frequentes. E muitas estão exatamente no meio do caminho, entre o sistema antigo e o novo modelo que ainda está sendo construído. Isso significa que o Brasil não é um país de uma única realidade hídrica. Ele é feito de vários Brasis ao mesmo tempo. Um Brasil que avança, um Brasil que sofre, e um Brasil que ainda vive preso a soluções emergenciais. Essa divisão fica ainda mais evidente quando pensamos no futuro. O consumo continua crescendo. A população segue aumentando. As cidades continuam se expandindo. E as mudanças climáticas passam a alterar os padrões de chuva, com períodos de seca mais intensos, chuvas mais irregulares e eventos extremos mais frequentes. Ou seja, o Brasil não está apenas tentando resolver um problema antigo. Está tentando resolver esse problema enquanto ele continua mudando. No fim, a resposta é clara. O Brasil não acabou com a falta de água, mas também não está parado. O país vive uma transformação lenta, desigual e incompleta. Em alguns lugares, ela já aparece. Em outros, ainda não chegou. E talvez essa seja a melhor forma de entender a crise, não como um único colapso, mas como uma corrida contra o tempo. O país está modernizando uma infraestrutura gigantesca enquanto enfrenta desigualdade regional, crescimento urbano acelerado e pressão climática crescente. O futuro já começou. Só não começou para todos ao mesmo tempo. E é por isso que a pergunta mais importante não é se o problema já foi resolvido. É se ele será resolvido a tempo. Se inscreva no canal.